Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos então à nossa aula híbrida da semana 10 da disciplina de Biologia. Vamos iniciar a nossa aula corrigindo as atividades da semana 9, que foi a nossa semana anterior. Espero que vocês tenham conseguido fazer, tenham entendido o conteúdo. Estive esclarecendo a dúvida de alguns colegas pelo Classroom. Aproveitem sempre e mandem suas dúvidas que a gente consegue esclarecer mais, certo? A primeira questão pedia: como produtores e consumidores obtêm alimento? Então, tem algumas palavras-chave que eram importantes ter na resposta de vocês. Claro que eu coloquei aqui ela bem grande, né? A resposta, mas o importante são essas palavras-chave. Então, no caso dos produtores, é importante dizer que eles são autótrofos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. Mas como que eles fazem isso? Através da fotossíntese e da quimiossíntese. Quem faz a fotossíntese são as algas e as plantas, e quem faz a quimiossíntese são as bactérias. Já no caso dos consumidores, é importante dizer que eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, eles necessitam se alimentar de outros seres vivos. Aí pode ser, no caso, se alimentar diretamente dos organismos produtores, como no caso dos herbívoros, né? Por exemplo, quando a vaca ela está pastando, ou se alimentar de outros consumidores ao longo de uma cadeia ou teia alimentar. A 2 pedia qual é a consequência da eliminação de uma cadeia alimentar dentro de um ecossistema. Vai depender, então, da importância dessa cadeia, para o tamanho do estrago que será causado, mas com certeza vai ocasionar um desequilíbrio. Se tiver uma espécie-chave dentro dessa cadeia alimentar, que ela esteja ligada em várias cadeias dentro desse ecossistema, pode causar até a extinção de alguma espécie. Na 3, vocês tinham que pesquisar a diferença entre organismos detritívoros e organismos decompositores. Parece bobagem, mas é aquela questão que eles falam de pega-ratão, sabe? Que às vezes aparece lá no Enem, no vestibular. Então, é importante vocês entenderem essa diferença. Os organismos detritívoros são aqueles que se alimentam de matéria orgânica, ela pode ser morta ou não. Então, no caso, os animais eles podem ainda estar vivos, enquanto esses outros estão se alimentando deles. No caso, quem faz isso, citei os 3 exemplos mais comuns, os urubus, os abutres e as hienas. Mas o que é bem importante aqui é dizer que esses animais, eles vão se alimentar de matéria orgânica e eles vão excretar, ou seja, eles vão defecar nas suas fezes de novo uma matéria orgânica que vai ter que passar por um processo de decomposição, que quem pode fazer isso somente são os decompositores. Então, eles não conseguem transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica. Quem consegue fazer isso são somente os decompositores, que estão aqui, ó. Eles vão conseguir pegar a matéria orgânica morta e transformar em substâncias inorgânicas, que aí as plantas vão poder absorver, né? E a matéria vai ciclar dentro daquele ecossistema, a mesma coisa que eu comentei com vocês na aula passada. Quem consegue fazer isso são as bactérias e os fungos. A questão 4 dizia para observar a teia alimentar e identificar 2 ou mais animais, né, que fazem parte de mais de uma cadeia alimentar, ou seja, eles vão possuir mais de um nível trófico ali dentro. Para a gente conseguir fazer isso, vai ter que ver qual é o nível trófico que cada animal desses aqui ocupa ali dentro. Uma dica importante é que os animais que têm mais de uma seta apontando para eles vão ter chance, então, de ocupar mais de um nível trófico. Nesse caso, nós temos 3. Nós temos o gambá, que tem 2 setas apontando para ele, né? Temos a onça, que tem 3, e temos o coati, que tem 2. Então, esses 3 animais são os possíveis animais que podem ocupar mais de um nível trófico dentro dessa teia alimentar. Vamos analisar, então?
Começando pelo nosso produtor, sempre. Nesse caso, nós temos um só, que é a planta. Seguindo essa sequência, então, a planta, o coati vai ser o nosso consumidor primário e a onça vai ser consumidora secundária. Vou fazer um de cada vez, né? Uma cadeia de cada vez, uma sequência de cada vez. Depois, no final, nós juntamos todas e aí nós observamos os níveis tróficos dos animais, tá bom? Acho que fica mais fácil de vocês compreenderem como nós fizemos na aula anterior. Agora aqui, a planta, seguimos para a ave, que vai ser a consumidora primária. O coati aqui, ó, já vai ser consumidor secundário, então aqui ele era primário, aqui ele já está sendo secundário. E a onça, nesse caso, vai ter ser terciária. Por este caminho, ela era outra coisa. Lembram o que ela era? Ela era consumidora secundária. Então, já temos esses dois confirmados, né? Mas temos que fazer a análise até o final. Começando novamente pela nossa planta, seguindo o caminho do macaco, ele vai ser consumidor primário e a onça vai ser consumidora secundária. Por este caminho, então, a nossa planta, o gambá vai ser consumidor primário e a onça consumidora secundária. Por este outro caminho, essa outra cadeia alimentar, então, temos a nossa planta, a nossa ave consumidora primária, a serpente secundária, o gambá terciário. Olhem bem, ó, já é diferente daqui que ele era um consumidor o quê? Primário, isso. E aí a onça, olha só, ela vai ser uma consumidora quaternária. Aqui nessas duas flechas eram outras opções, né? Aqui ela era secundária, aqui ela era secundária e terciária. Então, vamos ver como é que ficou? A nossa resposta, ó. O gambá, ele pode ser consumidor terciário e primário, dependendo qual cadeia a gente seguir. O coati, ele pode ser consumidor primário e consumidor secundário. Então, ó, não são só dois animais, são três, ó. A onça, ela também, ó, ela pode ser consumidora secundária nesses três casos, mas ela também pode ser terciária e quaternária. Isso aí. Então, é importante vocês irem fazendo com calma, é importante vocês colocarem as letrinhas perto da ponta da flecha, né? Às vezes aqui eu faço uma confusão, mas que são muitos, né? E para aparecer a letra para vocês, tem que fazer desse tamanho. Mas vocês façam direitinho com o lápis de vocês, apaguem quantas vezes for necessário. O importante é vocês colocarem em todas as flechas, né? Daí vocês não se atrapalham. Vocês vão ver que com o tempo, quanto mais vocês fizerem esse tipo de atividade, mais vocês vão achar fácil e tranquilo de fazer. Depois não vai precisar fazer tanta coisa, tanta anotação ali dentro. Mas então são esses três animais, né? E dizia para indicar o nível trófico, então tem que colocar os números que cada um ocupam dentro então dessa teia alimentar. Número 5. Escreva qual das imagens ilustra uma teia alimentar e qual ilustra uma cadeia. Após, identifique os seus respectivos níveis tróficos. Então, tinha que dizer de todos aqui qual o nível trófico que eles pertenciam. Então, a resposta para a primeira coisa que pedi aqui, né, que é identificar, aqui seria uma cadeia. Por que é uma cadeia? Vocês lembram? Porque ela tem somente uma sequência de setas, né? Elas não se cruzam, é só uma sequência. E essa é uma teia justamente porque as setas se cruzam, formando como se fosse uma teia de aranha, né? Tudo bem até aqui? Depois dizia para identificar qual era o nível trófico de cada um, tanto na cadeia quanto na teia. Então, na cadeia, as algas elas são as nossas produtoras. O girino vai ser o nosso consumidor primário e a traíra vai ser a nossa consumidora secundária. Bem tranquilo aqui, né? A outra já tem várias cadeias dentro da teia, então a gente tem que analisar novamente daquele jeito de uma cadeia por vez, certo? Então, aqui nós temos dois produtores, ó. O detrito, na verdade, ele não é um produtor.
ele é um resíduo que está no ambiente, mas a gente vai utilizar ele como um produtor, porque ele, então, vai ser o meio de alimento desses consumidores primários, certo? Pode acontecer esse tipo de coisa? Muito difícil de aparecer uma teia assim, para confundir vocês. Mas por isso mesmo, por ser uma exceção, eu quis colocar na atividade, porque vocês vejam, então, que pode às vezes acontecer isso. Tá? Assim como pode às vezes acontecer de aparecer os decompositores. Eu não trouxe ainda para vocês esse exemplo, mas eu posso trazer mais adiante, certo? A gente pode fazer uma revisão geral no final da ecologia. E aqui nós temos outro produtor, né, que são as algas, certo? Mas vamos começar por aqui. Então, o detrito vamos chamar de produtor, e esse guaru, que é um tipo de peixe, vai ser um consumidor primário. Outro lado, então, o detrito, certo? Quando a larva de um mosquito se alimenta dele, vai ser um consumidor primário. E aí o guaru vai ser um consumidor secundário, já é diferente de antes, né? Aqui, de novo, o detrito. A larva do mosquito vai ser uma consumidora primária. A barata d'água vai ser consumidora secundária. E o guaru, faltou lá, né? Vai ser o nosso consumidor terciário. Aqui, de novo, partindo daqui. O detrito, então, é o nosso produtor. O girino vai ser o consumidor primário. A barata d'água, consumidora secundária. E o guaru, o nosso consumidor terciário. E aqui, então, a alga vai ser a nossa produtora, o guaru vai ser um consumidor primário. E o nosso último caminho, então, a alga como produtora, o girino como consumidor primário, a barata d'água como consumidora secundária e o guaru como consumidor terciário. Aqui estão todas juntas, né? Então, era importante colocar. Aqui acabei não colocando, né? Mas seguindo esse marrom aqui, vocês podem anotar ali, né? Não tinha muito espaço, eu não coloquei. Mas aqui, se seguir essa sequência, né? Porque tem que ir até o final da flecha, até o último consumidor. Então, aqui o guaru também seria um consumidor terciário, continuando essa sequência aqui do marrom, certo? Então, pessoal, a parte do vídeo ela se encerra aqui. Vocês devem copiar esse conteúdo no caderno ou imprimir e colar, como vocês já vêm fazendo, né? Não necessita enviar fotos, tá? O conteúdo, no caso, eu digo aquele do PDF, né? Aqui vocês vão só corrigir as questões. Então, vocês vão pegar o novo conteúdo do PDF, vão ler, vão assistir os vídeos são bem legais, vocês vão gostar. Eles são bem esclarecedores, bem didáticos. Dessa vez ali encontrei uns vídeos muito bons. É bem difícil encontrar, às vezes, os vídeos para colocar das nossas aulas, certo? Então, vocês vão corrigir, copiar o conteúdo novo e enviar, então, somente quando eu pedir. Ainda a gente vai ver mais uma outra parte de conteúdo de ecologia para fazer novas atividades, e aí eu vou pedir para vocês, então, me enviarem essas questões novamente, certo? Então, é só manter o caderno em dia essa semana, tá? E lembrem-se sempre, vou falar de novo, esclarecimento de dúvidas pelo Classroom. Não fiquem com dúvidas, mandem perguntas lá. Às vezes eu posso demorar a responder e às vezes eu posso não ver a pergunta de vocês. Porque que acontece? O Classroom ele tem algumas falhas, eu não sei se vocês já perceberam, mas pelo menos eu, que eu tenho muitos alunos lá, às vezes eu recebo várias pessoas da mesma turma, né, mandam coisas. Eu não tenho como ver se foi uma pergunta ou se enviou a atividade pronta. E aí eu clico lá para ver que veio uma notificação que eu recebi alguma coisa e fica em branco a tela, sabe? Eu vejo no celular isso. Aí eu tenho que entrar pelo notebook, entrar lá na pasta da turma de vocês e olhar um por um o que cada um comentou, que daí eu vou conseguir ver o que vocês escreveram. Então, se eu receber mais de uma coisa na mesma turma, é difícil de eu ver, mas quando eu ver, eu vou responder. Se vocês veem que eu não estou respondendo e vocês precisam dessa dúvida, mandem um oi lá pelo líder,
que ele diga para mim, ó, fulano mandou lá na aula dessa semana lá uma pergunta, prof. Aí eu dou uma olhadinha lá, sem problema nenhum, tá, pessoal? Então fiquem bem, bons estudos e nos vemos na semana que vem, certo? Tchau, tchau!